Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Final do Big Brother, de César na capa, diversas polêmicas envolvendo isso e outros assuntos que acabaram se linkando, e a gente vai usar isso daí como base para a gente falar sobre o editorial dessa edição. Só que antes de começar esse capítulo, eu vou pedir de sempre, dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá. Projeto Diário Visual, hoje em questão capítulo 150, os problemas causados pela hipocrisia. Começando com o recado do editor, ele estava celebrando, o fato de César estar na capa e falando do final do Big Brother e da repercussão que isso estava causando para a revista, justamente conseguir trazer um personagem tão icônico para a publicação, e celebrando também o fato de que a G estava se lançando no mercado internacional, agora na Argentina, lançando revistas totalmente em espanhol. Então ela estava lançando a mesma edição que lançava no Brasil, lançava também agora na Argentina e toda editorada no idioma de lá. Isso era bem positivo, que a gente via que a revista estava conseguindo expandir os seus horizontes e indo muito mais longe do que a gente poderia imaginar. E logo depois disso, no Mundo G, o anúncio do Rick Martin saindo do armário, o pessoal celebrando até que enfim o Rick Martin sai do armário. Eu não gosto muito dessa nota, porque fica aquela percepção de que todo mundo sabe que ele é viado porque ele não sai logo. Mas ele estava falando sobre a verdade dele, e uma coisa muito importante é que ele fala nesse livro que ele acabou lançando, algum tempo depois, sobre o arrependimento dele de não ter saído antes, e que isso foi ocasionado pela pressão de pessoas próximas que falavam o quanto que ele ia perder se ele viesse a falar sobre isso, e ele, por confiar nessas pessoas e amar essas pessoas, acabou dando ouvido a elas, e ele se arrepende muito de não ter se empoderado do que realmente ele era e ter feito isso há muito mais tempo. Mas é importante ele ter feito, porque ele sempre foi uma figura muito visada no mundo inteiro, e mostrando sobre a perspectiva, sobre a ótica dele, de como você não tem nada a perder se você estiver sendo fiel a si mesmo, e as coisas acabam se ajustando com o tempo. Outra pessoa que estava celebrando muito o sucesso também no meio do entretenimento era a Ellen DeGeneres, que se assumiu na década de 90, depois teve o talk show de sucesso que durou muitos anos, e de agora ela estava aumentando mais ainda a sua visibilidade, se tornando jurada do American Idol. No Mundo G também, no Fique Sabendo, eles falaram sobre a quantidade de homossexuais que estavam evadindo do Irã depois da reeleição do presidente homofóbico deles, e que estava mantendo as leis lá leis homofóbicas, que condena pessoas homossexuais à pena de morte. Então as pessoas estavam fugindo de lá para a Turquia, e de lá vendo se conseguia asilo nos Estados Unidos ou na Austrália, para a gente ver que, por mais que a gente reclame muito às vezes da realidade do Brasil, ainda tem realidades muito piores por aí, e que a gente às vezes tem que ser grato pela realidade que a gente está vivendo e continuar lutando para que não só a nossa realidade melhore, mas de outros lugares do mundo também. Outra coisa que o Mundo G também estava enaltecendo era uma novela da Argentina que estava já incluindo personagens LGBTs de forma mais afetuosa, coisa que muitas vezes no Brasil isso era uma dificuldade imensa, e estava celebrando isso, falando que era mais uma quebra de barreira para justamente naturalizar as nossas vivências. Linkando com uma coisa que eu falei no capítulo anterior, de personalidades que não são LGBTs, mas que estão lá, fazendo muito pela causa, a Drew Barrymore tinha ganhado um GLAAD Award justamente pelo seu envolvimento com a causa, e ela mesma dizia: eu nasci no mundo da diversidade. Então, pelas suas lutas em prol da comunidade LGBT, ela tinha ganho esse prêmio. Aí do Mundo G a gente acaba indo direto para a entrevista com o de César, que estava na capa dessa edição, e que a gente já entrevistou aqui no canal, 5 perguntas do Rafa. Vou deixar até aqui em cima o link para vocês relembrarem, que é melhor até do que eu ficar lendo alguns trechos da própria entrevista dele na revista, porque muita coisa se linka ao que a gente falou, e é bom que vocês também dão aquela prestigiada mais no canal e tem contato direto com o de César do que só eu falando sobre ele. Uma coisa que ele acabou falando nessa entrevista, que não tem lá na nossa entrevista com ele, o Boninho, quando chamou, ele falou na entrevista para participar, ele falou que chamou de César e não a de Miquia. E a gente vê que essas grandes emissoras, elas às vezes têm muito mais um oportunismo em usar a nossa imagem do que aquela coisa de parecer inclusiva. Porque se você parar para pensar que muita gente dentro do programa veste o seu personagem para vender a sua imagem, para depois, quando sair do programa, conseguir certa projeção, como muito homem gostoso fica andando de sunga para cima e para baixo, para depois sair e conseguir campanhas publicitárias, e as mulheres a mesma coisa lá dentro. Cada um se mostra da forma que melhor
lhe convém justamente para conseguir projetar a sua própria vida artística, né, depois que sair. E eu vejo que o de César, sendo uma drag queen tão famosa, ele ser podado pela própria produção de mostrar a arte dele a hora que ele quisesse, porque se ele tá lá dentro e ele quer se montar, qual problema seria ele se montar, sabe? E às vezes ficar se entretendo, se divertindo o pessoal, ou até mesmo ser uma coisa pessoal, tipo, tô a fim de montar, agora eu vou montar, e ele ser podado dessa forma. A gente acaba vendo que o programa usa a imagem da pessoa, ainda mais que eu vejo nesse caso do de César como LGBT, para podar e para usar para entretenimento da forma que ele queria, justamente visto que eles colocaram lá dentro, a pessoa que ganhou a edição de César, um homem homofóbico, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, e que até mesmo perpetuava essa ideia de que tipo o heterossexual é superior e que os homossexuais são inferiores. Mas na coluna televisão eu vou falar com um pouco mais de detalhes sobre isso. E outro link que eu queria fazer com o capítulo passado que a gente falou sobre o Jean é quando perguntaram pro de César sobre o Serginho e ele falou: o Serginho é menino, uma criança. Eu também entendo a maneira dele porque aos 20 anos eu era igual. Acho ele deslumbrado, mas querido. Mas sempre que ele podia, me alfinetava. Para ele, a vida é Lady Gaga. Não sabia lavar um copo ou uma camiseta. Muito mimado, mas excelente pessoa. Então a gente vê o de César, um homossexual já vivido e que tipo tem uma percepção, tem uma noção e um tato para falar de outra pessoa de uma forma que a gente não viu o Jean quando eu levantei a questão aqui de como ele se referiu ao Serginho e ao de César, de uma forma até meio que menosprezando por eles representarem uma versão caricata na realidade do que é o homossexual. Então eu tenho muito mais empatia por essa visão de uma pessoa que sabe se colocar no lugar do outro com humildade e entender que cada um tem o seu tempo de evolução e o porquê de agir daquela forma, que muitas vezes é a essência do que a própria pessoa é. Então só vou relembrar aqui, antes de vocês irem embora, ó, dá um pulinho aqui no link para ver a entrevista na íntegra com o de César que a gente fez aqui nas 5 perguntas do Rafa. Ou então, espera o capítulo acabar, que eu vou deixar a tag aqui em cima também para vocês só clicarem ali no link e darem um pulo direto lá na entrevista. Logo depois teve televisão com Torturados pelo Desejo, falando sobre diversos escândalos que estavam acontecendo envolvendo a Igreja Católica, de padres sendo descobertos como pedófilos, e a própria Igreja Católica, o Vaticano, tentando encobrir tudo isso, não punindo nenhum dos padres, muitas vezes só trocando eles de igrejas e tentando abafar um problema gravíssimo que eles fazem questão de tentar linkar a pedofilia à homossexualidade, quando na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui no canal mesmo já falei em diversos vídeos que as estatísticas me mostram que a pedofilia acontece diversas vezes dentro de lares, onde as crianças são criadas por pais heterossexuais e muitas vezes com conhecidos dos pais, então não vem não tem nenhuma correlação com a homossexualidade, a pedofilia. E isso mostra a hipocrisia da igreja, que em vez de tratar com naturalidade as vivências de pessoas que muitas vezes não se encaixam no molde espiritual deles, mas que são pessoas, são seres humanos que merecem respeito, eles continuam perpetuando esse preconceito, e quando isso acontece dentro da instituição, eles dão um jeito de abafar como se isso não fosse um problema. Enfim, a eterna hipocrisia, que é a temática desse capítulo, que vai de encontro com o Big Brother, que o Trevisan acabou falando também da vitória do Marcelo Dourado, que eu acho que há alguns meses atrás estava nas redes sociais pedindo perdão por todas as atitudes dele na época do Big Brother. Eu acho que nunca é tarde para você pedir perdão por alguma coisa, mas os danos que foram feitos não tem como voltar atrás. Mas a gente não pode também ficar condenando as pessoas pelos erros do passado eternamente, que foi uma coisa que eu também comentei. Mas, justo numa edição em que a produção se preocupa tanto em ser tão pró-coloridos, diversidade, bota uma lésbica, bota uma guia feminada e bota uma drag queen, eles colocam um cara lá dentro que todo mundo já sabia que ele era homofóbico, que ele era machista, ele tinha tatuagem de suástica, e fazem, tipo assim, ele ser privilegiado de diversas formas com a narrativa que eles criaram no programa, fazendo com que até ele ganhasse o programa. Então a gente acaba vendo que as nossas vidas às vezes são usadas muitas vezes como pro entretenimento, mas para serem manipuladas para que as coisas aconteçam, como quem está produzindo esses programas querem que as coisas se deem. Tanto que isso mostra que o próprio de César foi podado de poder ficar montando a drag dele. Talvez ele se montar de drag lá dentro aumentasse a popularidade dele a ponto de muitas vezes o que a emissora queria
se propôs a fazer com a vitória do Dourado lá dentro, que eles queriam criar um arco de remissão, porque ele tinha sido vilão na edição anterior que ele tinha participado, acontecesse. Talvez se uma drag queen se tornasse tão popular, isso eles não conseguiriam. E eles conseguiram a narrativa do jeito que eles queriam, fazendo o machista homofóbico ganhar aquela edição naquela época, perpetuando um preconceito violentíssimo, falando que os gays eram os responsáveis pela AIDS no mundo, coisas de pensamentos totalmente arcaicos e que só fazem com que o preconceito se perpetue. E essa é a realidade de como a gente fica preso nessa hipocrisia de igreja, de religiosidade, de que as pessoas ficam se usando das nossas vidas para tentar mostrar que elas estão sendo mais empáticas com a gente, quando elas só estão usando a gente como peças do jogo que elas querem manipular. E agora a pergunta do Rafa. Além da Jimmy Kier, que outros artistas drags brasileiros você curte? Quando a gente fez um capítulo aqui sobre drag queens no canal, eu acabei falando sobre diversos delas, mas da época assim, das mais antigas, muitas elas se tornaram icônicas, né? Como a Márcia Pantera com o bate-cabelo, que se tornou famoso no mundo inteiro. A própria Nani People, que tem as suas problemáticas hoje em dia, na minha concepção, a respeito de algumas falas dela. Mas eu acredito que é uma drag queen que conseguiu realmente quebrar a bolha, chegar no mainstream e acessar e ter contato com uma parcela da sociedade que começou a enxergar e facilitar a visão do todo de uma forma muito menos preconceituosa, até mesmo voltado para as drag queens. E não posso negar também que sou super fã de Pablo Vittar, da Glória Groove, da Lia Clark, escuto música delas, tenho tudo baixado no celular. E tem aí outras drags de outros segmentos, como a Lorelai Fox, que eu adoro também, consumo o canal dela muito. Mas eu, como não sou uma pessoa da noite, de sair de noite, contato com drag queen é uma coisa que eu nunca tive muito, porque realmente não é um ambiente que eu gosto de frequentar. Não shows de drag, mas à noite, sair à noite, é uma coisa que não é muito da minha vibe. O único show de drag brasileira que eu vi, pessoalmente, foi o da Suzy Brasil, na época assim que eu saí do armário, que eu frequentava o boate ainda, que até eu identificar, tipo assim, ó, eu tô aqui, mas eu não sou dessa tribo, que eu vi um show dela na boate 1140 lá no Rio de Janeiro. Mas fora isso, o mais que a gente teve contato esse ano, que a gente estava aqui em Londres, a gente acabou conseguindo ir na DragCon aqui em Londres. E a gente conheceu diversas drag queens, vou até colocar a foto de muitas delas aqui, que a gente conseguiu visitar o booth da Cheddar Gorgeous, que foi finalista do UK da última edição. A vitoriosa da primeira temporada da Espanha, Carmen Farala. A gente conseguiu visitar o booth da Pony e da Keta, né, que são as participantes da segunda temporada da Holanda também, que pra gente deviam ter sido as vitoriosas coroadas de lá. A gente também viu a Hiding Closet, famosíssima, também da franquia dos Estados Unidos, super fofa, um amor de pessoa. A recém-vitoriosa também do Canadá Best of the World, a Raja O'Hara. A gente também acabou indo no booth da Lolita Banana, que foi participante da França, que ela foi uma querida, o show dela foi um espetáculo lá na DragCon. A gente falou, a gente precisa ir lá falar com ela. Então a gente tirou foto com todo mundo, mas é uma coisa que a gente realmente consome muito mais através da televisão. A gente, até mesmo porque a minha saída do armário foi mais no final dos anos 2000, então eu tenho muito mais contato com essa vida drag, com essas coisas muito mais de um tempo pra cá, porque apesar de ser uma bicha velha, eu tenho realmente contato mais com as coisas mais recentes. Mas eu acho que nunca é tarde pra gente ir lá revisitar a história dessas drag queens e saber quais foram realmente as primeiras que fizeram com que essas hoje que são novinhas possam estar aí com mais liberdade de fazer o que elas querem. Eu nunca vou esquecer do cheiro da Carmen Farala e como a Pony e Keta são boys. E pessoas maravilhosas, porque fazem a gente sentir muito confortável. Foi muito legal visitar elas mesmo. E foi onde eu mais treinei o meu inglês, gente, que eu tô morando aqui há quase 6 meses, mas olha, a coisa que eu menos falo aqui nesse país é inglês. Graças a Deus, sentindo falta da minha terra. Eu tô presa nessa cidade maldita e não posso ir pra lugar nenhum. Nessa edição, a G traçou o perfil do Eloy Iglesias, o homem da festa da Chiquita, que é uma festa lá no Belém do Pará, que é vista como uma maior celebração gay do Brasil.
e da diversidade que envolve, né, todo o espectro LGBT, só ficando atrás das paradas LGBTs que já rolam pelo Brasil inteiro. Então fala muito da cultura, de como é essa festa lá, de como se envolve o povo e de quão importante ele é para esse movimento que acontece lá. E é uma cultura que é importante a gente saber que o nosso país é tão diverso e a gente saber que tem, tipo assim, em pontos diferentes, sabendo que a diversidade está sendo trabalhada, explorada e valorizada por diversos artistas em segmentos diferentes. Importante falar que o povo paraense está à frente do seu tempo, porque essa festa acontece na mesma época do Círio de Nazaré, que é uma festa religiosa. Pois é, né? Imagina, combinar essas duas coisas no mesmo tempo. Era como as coisas deveriam ser, né? Respeito de todos os lados. Na voz da BGLT dessa edição, apesar de sempre falar de diversas conquistas pelo mundo, o Tony Reis estava celebrando as suas bodas de porcelana de 20 anos de casado com seu marido, o qual ele está junto até os dias de hoje. A coisa mais fofa ver eles postando diversas fotos lá no perfil de quando eles estão fazendo viagem juntos. Até falei pro Rafa, será que quando a gente ficar mais velho a gente vai estar postando foto assim também? E o Rafa, com certeza. Eu comentei alguns capítulos atrás também sobre o Lampião da Esquina, que estava tipo já no acervo digital, e ele aqui estava reafirmando que todas as edições já tinham sido digitalizadas e estavam no acervo do Centro de Documento do professor Dr. Luiz Motti, que é o CEDOC, né? Uhum. Que é o CEDOC. Eu vou ver até se eu encontrar o link de novo, que eu já tinha posto num vídeo anterior que eu falei especificamente só sobre isso, eu vou botar o link aqui na descrição para vocês. Aí as cartas, essa edição, não sei se vocês repararam, mas as coisas estão um pouco com uma ordem diferente. Eles organizaram a revista toda diferente. O fizeram no começo, estava pro final, a Voz da BGT a mesma coisa. E as cartas virou agora posts e afins e estava lá no final também. Muita gente falando, né, do ensaio anterior, que foi sobre super-heróis, falando dos seus fetiches, de como sempre pensaram no Batman, no Robin juntos, e acabou isso alimentando um pouco. Então, diferente do que eu falei de não ter gostado, muitos leitores aqui, pelos relatos na revista, gostaram bastante do ensaio. E tinha um leitor aqui, no trechinho da carta falando SOS Dr. Trevisan, justamente reafirmando e falando para ele ver se falava mais sobre justamente o que aconteceu no Big Brother, do Marcelo Dourado ter reforçado tantas falas preconceituosas que trazem estigma para a comunidade LGBT, justamente da AIDS, tá associada à comunidade gay. Na sessão fechação, a Silvete Montilla fez um bate-bola com o Luiz Miranda, que fazia o Toma Lá da Cá, que também é um artista que faz diversos personagens LGBTs, mas não só isso, né? Mas está trabalhando na cena, trabalhava também no Terça Insana, e uma pessoa que sempre foi orgulhosa da sua sexualidade e que nunca teve problema em conseguir fundir a sua vida pessoal com a sua arte e fazendo com que uma coisa não interfira na outra, mas sendo ele mesmo conseguindo exercer o seu talento. Agora a gente vai falar dos ensaios, só que antes disso eu vou pedir o de sempre, para vocês darem pulinho aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações para a gente começar a falar dos boys. Que essa edição começou com a sessão dos Lolitos, com o Matheus Esteves, que era bem lolito mesmo, gente. Ele tinha 18 anos e fez um ensaio numa casa, tipo, curtindo uma tarde de sol, mergulhando na piscina. E eu até dei, eu não sei, eu não falo bastante, mas quando eu não falo por onde as pessoas estão é porque eu falei pra vocês, nas últimas edições eu dou uma busca, eu não encontro pelo nome que eles usavam, porque eu não sei se as meninas estavam se inserindo na noite ou sendo dançarinos e usavam pseudônimos e realmente não sei por onde ele anda. A sessão Desejo ficou com o Rodrigo Mariano, também que personificou um futebolista, então fez o seu ensaio tipo lá, tipo jogador de futebol, pegando um sol, um gramado. E hoje em dia ele trabalha ele é mais empresário na área de suplementação e está mais sarado do que na época que posou para a revista. O ensaio de capa ficou com os irmãos gêmeos, Diego e Disseu, que fizeram algumas fotos com o de César, até mesmo para a capa, porque eles posaram junto, e para algumas fotos artísticas também para dentro da revista. E uma parte muito interessante que eu achei do ensaio deles, até mesmo, foi a entrevista, que a revista foi bem transparente em colocar a resposta dele, porque sempre existe uma necessidade, uma vontade de fetichizar, né, o contato entre irmãos, e eles mostraram que eles não são, tipo assim, de ficarem sempre de contato, se pegando, se abraçando. E a revista acabou colocando isso, que quebra pouco esse pensamento que as pessoas têm, nossa, eles são irmãos, eles são gêmeos, eles dormem no mesmo quarto, eles devem se abraçar, devem tomar banho juntos, se ver nu. Aí eles falam que se ver nu é natural para eles se verem nu. Aí a revista ainda pergunta, mas vocês se veem nus, excitados? Eles falam,
acontece, até mesmo é até estranho, né, pensar nisso. A última vez que aconteceu isso, que a gente se viu dessa forma, foi quando a gente era adolescente, tinha 13 anos. Então a gente vê que tem uma quebrada nessa fetichização, apesar da revista parecer que ela quer muito fazer com que isso se torne uma realidade, mas eu achei interessante porque mostra que é muito mais natural esse contato entre irmãos, e quem acaba fetichizando muito isso é quem enxerga de fora, que pra eles às vezes é tanta intimidade familiar que acaba não sendo uma coisa tipo assim, não tá atendendo essas expectativas que vocês estão pensando, o fato de nós sermos 2 homens adultos, sarados, bonitos, termos irmãos, que alguma coisa acontece além disso, né? E realmente não acontece. Mas enfim, o ensaio deles é bem legal. Eu me sinto um pouco desconfortável ainda, porque tem fotos que eles falam pra eles se abraçarem, pra ficarem juntos. E é uma coisa que pra mim sempre vai soar um pouco cringe, mas eles são bem bonitos e hoje em dia não mudaram absolutamente nada, continuam trabalhando na área de empresário e como modelos que eles faziam, que eles falaram na entrevista, mas continuam exatamente iguais, parece que não mudaram absolutamente nada. E eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo e a gente termina mais essa edição. Então, gente, como eu já falei bastante, esses últimos vídeos que a gente está sem texto, eu tenho acabado elaborando mais sobre diversos assuntos. Pega as temáticas que a gente falou a respeito do Big Brother, se vocês acham que rola um oportunismo em colocar LGBT lá mais para se autopromover do que para fazer bem para a comunidade, o que vocês pensam a respeito disso? Coloca tudo aqui, ó, nos comentários, que a gente acaba criando umas discussões legais aqui. Quero agradecer muito a vocês aqui mais essa semana e pedir de sempre antes de vocês irem embora. Dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações, meu Instagram tá aqui, se quiser interagir comigo por lá. Comenta bastante, compartilha o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Até já já.